Sejam bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter você aqui conosco para a gente falar sobre mais um assunto que envolve a saúde. E como esse mês de agosto é o mês do agosto dourado, a gente já falou no início do mês sobre a amamentação aqui com a Neuci, mas eu trouxe de novo esse assunto aqui para o nosso programa para a gente falar sobre algo muito específico da amamentação, que é o desmame, algo que é muito importante também, além do aleitamento materno, além da amamentação, que é essa questão do desmame, né? É quando encerra esse ciclo da amamentação. E está aqui comigo, então, para falar sobre esse assunto, a Bárbara Maglia. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, boa noite. A Bárbara é psicóloga perinatal, então ela trabalha com crianças, né? Trabalha com essa idade desde da gestação até a primeira infância, e é ela que vai nos explicar um pouquinho sobre o desmame. Bárbara, para a gente começar então, existem vários tipos de desmame, né? Quais são esses tipos? Explica para a gente um pouquinho como que eles ocorrem. Olha, a gente trabalha principalmente com 3 tipos de desmame, né? O desmame natural, que seria esse desmame totalmente conduzido pela criança, então que a criança um dia entende que deu de mamar e que ela não precisa mais e ela interrompe a amamentação por vontade e por iniciativa dela, né? O segundo tipo é o que é mais comum aqui pra gente, que é o desmame abrupto, que é quando a mãe decide que é a hora de parar de amamentar, né, por razões dela, às vezes razões médicas, às vezes por pitacos, enfim, 1000 motivações diferentes, e ela interrompe por uma decisão dela, por uma iniciativa dela, independente do que a criança pensa sobre isso. E o terceiro tipo seria o desmame gradual, que eu brinco que é o jogo de dupla, que é quando a mãe e a criança vão trabalhar juntos e vão construir juntos esse processo para interromper essa amamentação de uma maneira mais gradual, mais sutil, onde a criança vai tendo o apoio do adulto para conduzir esse processo. O ideal é que o desmame acontecesse de forma gradual. Na verdade, o desmame ideal seria o natural, né? O que acontece? Normalmente, até onde a gente sabe, assim, o que as pesquisas mostram é que esse desmame dificilmente vai acontecer antes dos 4 anos. É muito raro que a criança, antes dos 4 anos, tome essa iniciativa de parar de mamar, a menos que ela já use outros bicos artificiais, né? Então, que ela use chupeta, ou que ela mame na mamadeira, ou às vezes até chupe-dedo, né? O mais comum é que ele aconteça depois dos 4 anos. E o que acontece na vida real é que, normalmente, essa relação da amamentação ela vai se desgastando, então é muito difícil que as mães sustentem com qualidade esse vínculo da amamentação para conseguir esperar que essa criança sozinha, né, se desvincule. Sobre a amamentação, o desmame abrupto, né? O que ele pode ocasionar? Enfim, quando que ele acontece? De que forma? A gente não tem muita certeza do que pode acontecer quando a gente conduz um desmame abrupto. E esse é o grande risco, né? Porque a criança vai lidar com essa falta com os recursos que ela tiver. E a gente não sabe quais vão ser. Então, como a gente tem que pensar o seguinte, a amamentação, ela está ali para suprir necessidades dessa criança, né? E não é só o leite, né? Não é só nutrição. Especialmente quando as crianças vão ficando mais velhas, elas vão entendendo que esse mamar supre muitas coisas. Então, se ela tem medo e ela vai mamar, ela se aconchega. Então, se ela tem soninho e ela vai mamar, ela adormece mais fácil. Então, se ela tem dor e ela mama, ela também sente essa mamanalgesia, a gente brinca, né? Então, o que a gente precisa entender é que eu decidir que eu não quero mais dar o mamar não vai fazer com que essas necessidades sumam. A criança vai seguir tendo essas necessidades e ela vai precisar recorrer a alguma coisa para suprir essas necessidades. E eu não sei o que é. Então, é muito, muito, muito comum que a gente veja, por exemplo, que um tempinho depois... E aí, o que acontece, né? As mães recorrem tem 1000 métodos para fazer o desmame abrupto, né? Tem gente que diz, passa uma coisa que tenha gosto ruim na mama, diz que está machucado, bota um top apertado e diz que está dodói, enfim, mil desculpas, né? Na verdade, mentiras, né? Para que a criança não mame mais. Então, de uma hora para outra, é como se a gente puxasse o tapete dessa criança. Então, o que ela entendia? Se eu tenho sono, eu mamo e durmo. Se eu tenho dor, eu mamo e passa. Se eu estou entediado, eu mamo e eu me entretenho. E agora, o que eu vou fazer? Do dia para a noite, se não tem mais mamar,
né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem, num primeiro momento, né? As mães pensam, não, foi tudo ótimo. Eu fui lá, passei... Uma vez eu ouvi que recomendaram para uma mãe passar tempero arisco na mama. Pense. E aí ela, não, foi tudo ótimo. Ele nunca pediu. Foi tranquilo o desmame. Eu passei lá o negocinho, ele sentiu o gosto, nunca mais pediu, foi bem tranquilo. Mas aí, coincidentemente, é uma criança que às vezes a gente vê que dali a 1 mês, 2 meses, começa com hábitos novos, né? Começa a roer unha, começa a botar na boca objetos que não, de repente, às vezes é uma coisa que não fazia antes, começa a mudar os hábitos alimentares, às vezes começa a ficar mais irritadiça, mais agitada. Então, a gente vai ver que isso tem, né, consequências, mas a gente não sabe quais serão e a gente só vai descobrir no meio do caminho, né? Quando é difícil fazer o caminho de volta. Então, é um tiro no escuro optar por um desmame abrupto, né? Pode dar tudo muito certo, mas pode Ou ser que tudo não. muito errado Exato. também, né? Até vou contar aqui uma passagem que aconteceu conosco lá em casa. A minha irmã fez isso. Ela passou alguma coisa e disse que estava machucado para minha sobrinha. Hoje ela já tem 8 anos. E aí ela veio, ela é muito passeadeira, então ela ficava muito tempo lá em casa, na minha mãe. E um dia eu trouxe ela para minha casa de férias e levei ela para dar banho, tomei banho junto e ela me dizia assim, com aquela carinha, sabe? Dinda, você não tem uma tetinha pra mim porque a da minha mãe tá machucada, eu nunca mais pude mamar. Então ela passou, e por muito tempo isso aconteceu. Ela pedia pra mim, pedia pra minha mãe, pra avó, né, no caso. Então ela queria muito que alguém desse um mamazinho pra ela porque a da mamãe tinha machucado. E ela mamou até 2 anos e 8 meses. Então nem sempre, talvez, isso seja algo que pra criança é fácil aceitar. Porque tem uma coisa que é super importante, né? Quando a gente faz um desmame abrupto, a criança fica sozinha no processo. Ela não entende, por mais que eu tenha dado uma justificativa, não faz sentido para ela, porque ela segue com aquelas necessidades e ela segue sem recurso para suprir, né? Então ela fica muito perdida, né? E a proposta do desmame gradual, que é o terceiro tipo, né? Que eu penso que talvez seja o tipo mais realista, no sentido de que a gente está no meio do caminho, né, entre o desmame abrupto, que é conduzido totalmente pelo adulto, e o desmame natural, que é totalmente pela criança. Então, a gente está no meio do caminho, onde essas duas partes vão poder interferir no processo e vão poder estar juntos, né? E aí, no desmame gradual, a gente está com a criança. Então, a gente está junto com a criança, construindo essas alternativas. Então, o mamar só vai sair de cena definitivamente quando essa criança já conhece outras maneiras de se acalmar quando ela está nervosa, de se entreter quando ela está entediada, de, enfim, tudo aquilo que o mamar supria, né? Então, ele é um processo que costuma ser um pouquinho mais demorado, mas a gente encerra com uma prontidão muito mais verdadeira das duas partes, né? Claro, com certeza. Agora que a gente já conhece, então, os 3 tipos de desmame, conta pra gente, doutora Bárbara, como é que quais são as motivações da mãe, enfim, para fazer esse desmame? As mais variadas possíveis. Mas eu te diria assim que no consultório o que a gente mais recebe, a queixa número 1 ou motivação número 1 é cansaço. Né? Então, o que a gente percebe especialmente quando o bebê vai crescendo, né? E ele vai ampliando esse hábito e começa a pedir esse mamar para várias coisas diferentes, e ele está mais autônomo, então ele já sobe no colo da mãe, ele já puxa a blusa, ele já, né, se coloca de uma maneira mais enfática, vamos dizer assim, não que o choro não seja, mas, né, ele já tem mais recursos, cansa muito, né? Cansa, e as mães chegam muito cansadas. Então, muitas vezes o que acontece as famílias chegam para o processo de desmame querendo um desmame total, e aí a gente vai conduzindo o processo e vai organizando isso que está acontecendo, e às vezes fica bom no meio do caminho. Então, às vezes as mães dizem, olha, tá, a gente conseguiu organizar a livre demanda, a gente reduziu, estamos com tantas mamadas, a gente tem os nossos combinados e tá bom assim. A gente não vai seguir o desmame. E tá ótimo. Né? A gente pode parar, fazer quantos pit stops forem necessários nesse processo, né? Porque os donos do processo são a mãe e a criança. Existe uma idade certa para iniciar esse processo, enfim? A OMS vai dizer que a gente deve proteger o aleitamento materno até 2 anos ou mais, né? Então, óbvio que o ideal seria depois dos 2 anos. O que acontece é que a gente percebe que, na vida real,
né, com as demandas que a gente tem além da maternidade, com a vida que as famílias levam, às vezes esse processo vai começar um pouco antes, né? Então a gente, a partir de 1 ano e meio, já é comum que as famílias procurem. E aí a gente vai justamente fazer essa avaliação dessa demanda, né, para avaliar se o que essa família está buscando é realmente um desmame, ou se uma organização dessa amamentação não mantém esse mamar por mais tempo, até além dos 2 anos. Existe um mito em relação à questão da amamentação, enfim, e a autonomia da criança, né? Como que se dá essa relação? Existe mesmo, né? É um mito ou existe mesmo essa relação? É um mitão, na verdade, né? Na verdade, uma escola mais antiga de psicologia defendia muito isso, assim, né? Que a gente precisava fazer esse desmame, que esse desmame não podia passar de 1 ano, porque senão a criança ficaria ultra dependente da mãe. E o que a gente sabe hoje, com as novas descobertas da neurociência, é que quanto mais a gente permite que essa criança viva as suas relações de dependência, quanto mais a gente permite que ela recorra aos cuidadores, à mãe, quando ela precisa, quando ela é pequenininha, maior as chances dela ser autônoma e independente com mais eficiência, né? E até mais cedo para muitas coisas. Então, o mamar, ele não é um impedimento de construção de autonomia. O que acontece muitas vezes? Quando a gente tem esse mamar estabelecido para suprir muitas necessidades, às vezes acontece dessa criança recorrer muito ao mamar. E aí isso impedir que ela busque outras alternativas para suprir as suas necessidades. Mas aí o problema não é com o mamar, né? Com a relação que a gente estabeleceu ali de não buscar alternativas. Em relação ao desmame, né? Ele existe. Eu estou num processo de desmame, né? Até porque eu tenho uma pitoquinha que mama muito. E já conseguimos avançar muito em relação à questão dos horários, né? Nós tínhamos, a princípio, a noite bem cansativa, com umas 4 ou 5 mamadas, e já conseguimos avançar no desmame noturno. Então, qual que é essa diferença do desmame noturno, desmame diurno? Quando a criança sente mais? É muito particular, né? Mas a gente costuma trabalhar e sugerir para as famílias, embora a queixa maior seja com o mamar noturno, né? Especialmente por causa dessa queixa do cansaço, as famílias muitas vezes procuram pedindo para fazer o desmame, às vezes só o noturno, a gente só quer tirar da noite. Mas a gente sempre recomenda que a gente estabeleça alguma rotina com algum tipo de restrição de dia primeiro. Então, a gente organizar e tirar essa livre demanda do dia primeiro, para depois trabalhar no desmame noturno. Por quê? Porque à noite a nossa atenção está comprometida, a nossa disposição está comprometida, a nossa paciência está comprometida, a nossa tolerância está comprometida, porque está todo mundo com sono e precisando dormir. Então, talvez a gente não deva confiar tanto assim na gente para conduzir um processo tão desafiador, começar um processo tão desafiador quando a gente está nessa situação. Então, às vezes, organizar um pouquinho de dia, estabelecer alguma restriçãozinha de dia, já dá esse sinal para a criança de, opa, esse mamar, então não é o tempo todo como eu quero, do jeito que eu quero. Minha mãe tem uma voz aí para dizer quando que ela quer e quando que ela não quer também, né? E aí depois que a gente estabelece essa restrição, que não precisa ser um desmame total de dia, né? Às vezes só a gente estabelecer horários para essa mamada, ou às vezes um lugar. Então tá, agora o mamar é só na poltrona do mamar. Pode ser quando tu quiser, o quanto tu quiser, mas vai ser sempre na poltrona. É só para a criança entender que não é de qualquer jeito, né? Uma pequena restrição. Aí a gente pode partir para o noturno. E normalmente funciona melhor. Fica mais leve o noturno quando tem alguma restrição já estabelecida de dia. E como iniciar esse processo? Primeiro, eu preciso identificar a rotina da família, enfim, como que ele inicia? Uhum. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tipo de necessidades que o meu bebê está procurando no mamar. Então, a gente sempre propõe que comece com uma observação. 1 semana sem nenhuma intervenção, só observar. O que o meu bebê ou minha criança quer quando ela busca o mamar? Então, por que ele está pedindo mamar agora? Porque ele estava brincando ali, a brincadeira perdeu a graça, ele está entediado, ele está precisando se entreter. E agora, por que ele pediu? Caiu, machucou, dor. Então, para a gente ir listando mentalmente o que são as necessidades mais comuns, né? Porque tem um montão, mas tem aquelas que são as mais chaves para cada criança. E aí, a gente conhecendo o que é que essa criança está buscando no mamar, a gente pode ajudar a construir alternativas. Então, a gente vai começar a oferecer alternativas
antecipando esse pedido de mamar. Então, quando essa situação acontece, a gente já intervém e traz uma alternativa, né? E aí, às vezes, a criança vai aceitar, maravilhoso, e às vezes não vai, e beleza, a gente dá o mamar, né? Nesse primeiro momento. E aí, depois, quando isso está claro, a gente começa com as restrições. Daí. E essa questão do desmame, ela gera algum trauma? Ou isso também é mito? Depende do tipo de desmame. Né? O que a gente considera hoje como um conceito de trauma, né? Um dos possíveis conceitos, porque dá para olhar para o trauma de muitas maneiras, é um evento doloroso, onde a criança ou a pessoa se sente sem suporte ou sem apoio. Né? E esse doloroso ele pode variar em gradação, né? Pode ser uma grande violência e às vezes é uma vivência que é aparentemente pouco violenta ou não violenta, mas que é registrada como uma vivência de sofrimento, né? Então, se a gente faz um desmame onde a criança fica sozinha com as suas inquietações, com as suas necessidades, sim, ele pode ser traumático. Né? A gente não tem como afirmar, mas ele tem esse potencial traumático pela criança estar sem esse apoio. Né? Um desmame gradual, ele é pensado para que a criança não fique jamais sozinha com as suas inquietações, com a sua dor, com a sua saudadinha do mamar. Né? Ela está sempre acompanhada desse adulto. Né? Porque o que a gente entende? Né? O mamar ele é uma relação de dupla. Né? É chave e fechadura. Para aprender a mamar, o bebê precisou aprender, descobrir como que ele fazia e a mãe precisou também descobrir como que se faz para encaixar essa chave com essa fechadura. Por que a gente vai deixar a criança sozinha para encerrar esse processo? Não faz sentido, né? Então, a gente precisa se colocar como agente participativo e apoiador dessa criança para que ela consiga viver isso com saúde. Né? E existe alguma técnica ou ação que o adulto pode fazer para evitar que isso aconteça? Um abraço, uma conversa, algo assim? Tudo isso e o que mais vier na cabeça, né? A gente brinca, por exemplo, no desmame noturno, que assim, a meta é voltar a dormir sem o mamar. Rebola, né? E aí cada dia a gente vai tentar uma coisa diferente, porque tem que abrir mão, né, daquilo que a gente está acostumado a fazer, porque justamente a gente está construindo algo novo com essa criança. Ela não sabe resolver isso que ela precisa, né, suprir essas necessidades de outro jeito. Ela está descobrindo e a gente vai descobrir junto, porque não tem receita de bolo. Cada criança vai fazer do seu jeito. A gente sempre conta a história de uma família que a gente atendeu que tinha o mamazinho da manhã, né? A criança acordava e mamava. E aí a gente ficou com a família pensando assim, o que a gente podia fazer para, nessa hora que a criança acorda, inserir alguma coisa nessa rotina para que ela não lembrasse do mamar ou que ela não sentisse tanto, né, a falta desse mamar. E aí o pai levantou e falou assim, eu sei, eu comprei uma piscina de bolinha que eu ainda não instalei. Na primeira manhã eu vou botar a piscina de bolinha. E eles fizeram isso, né? E foi super tranquilo. Então, claro que ninguém precisa fazer assim, né, ações tão grandes. No caso deles já estava ali, né? Eles já tinham e tal. Mas assim, pensar que eu vou ter que sair do meu lugar de conforto também. Porque a gente também fica num lugar de conforto, porque o mamar é sensacional, ele resolve um montão de coisas. É bom também, né, para a mãe, para a família, ter esse trunfo, né, esse grande trunfo que resolve um montão de coisas. Então, a gente também dá trabalho para o adulto, bastante. Né? Você comentou agora que foi uma ideia do pai, né? Enfim, qual que é o papel da rede de apoio no desmame? É fundamental, né? Quanto mais ponta firme for essa rede de apoio, maior a tendência de que isso seja suave. Né? É importante a presença da mãe, a gente diz assim, a interdição da mãe, a mãe dizer, né, não é hora de mamar, agora não tenho mamar, a criança poder sentir que a mãe tá de acordo, vamos dizer assim, né, com esse processo é fundamental. Mas quanto mais a gente tiver outras pessoas, cuidadores amorosos, pessoas que participam da vida dessa criança junto, mais leve vai ficar, com certeza. Né? Nós temos lá em casa o não, né? O não vem seguido de mas só um golinho. Ou tentação, né? E aí acaba com a mamãe, né? Então, segurar o não firme, às vezes, é muito difícil, porque é um vínculo muito grande que se estabelece, né? E aí tem uma fantasia, às vezes, bem importante que a gente precisa desfazer, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma consultoria de desmame. Que é assim, é um desmame gradual, é um desmame gentil, então não vai ter choro.
Não, às vezes tem choro, né? Mas nunca vai ter choro sozinho. Essa criança vai chorar no colinho, essa criança vai chorar sendo aconchegada, essa criança vai chorar tendo validação do seu choro, né? Pode chorar, eu sei que tu tá com saudade de mamar, né? Vem cá, fica no meu colinho, né? Chorar não tem nenhum problema, o problema é chorar desacompanhado, é chorar desassistido, né? E outra pergunta que é bem importante também, por que existe, pelo menos para mim, né, a amamentação é um momento de conexão muito grande, né? Agora um pouco menos, porque aí ela mama um pouquinho e já sai para brincar, ou enfim, né, fica brincando com o pé, enfim. Mas quando era menorzinha e realmente a gente passava mais tempo amamentando, hoje é rapidinho, né? É um golinho realmente para aquele aconchego. Essa questão do vínculo, por que para a mãe é tão difícil entender isso? É muito importante isso que tu tá trazendo, assim, né? Porque a gente recebe, às vezes, as mães muito inseguras para conduzir o desmame, com esse medão, assim, ai, meu Deus, mas é o nosso momento, mas é a nossa conexão, mas será que ele ainda vai querer o meu colinho? Será que ainda vai querer ficar pertinho, né? E eu gosto de olhar para o desmame justamente pelo outro lado dessa moeda, né? Como uma possibilidade da gente ampliar esse vínculo. Porque daí essa criança consegue descobrir outras maneiras de estar com a mãe. Eu não preciso estar com a mãe só para mamar. A minha mãe também sabe brincar, minha mãe também sabe me dar um colinho, que também sara o meu dodói sem o mamar. Minha mãe também sabe um montão de coisas que eu não sabia. Então, na verdade, o desmame, ele abre portas para que a gente descubra outras maneiras de estar com a criança. Então, ele é uma ampliação de vínculo, né? Ele não é uma interrupção. A gente encerra esse jeitinho de estar junto e abre porta para outros tantos. Então, hoje estamos aqui com a Bárbara, ela que é psicóloga, ela trata muito essa questão da infância, falando sobre desmame. E eu queria que você nos desse, Bárbara, quais são as dicas de ouro para o desmame acontecer, que ele seja de forma gentil, claro. A primeira coisa, eu acho que é checar os motivos. Né? A gente recebe muitas famílias assim que vêm para desmamar, e quando a gente começa a investigar, que é a primeira coisa que a gente faz, por que vocês querem desmamar, a gente descobre que a família não quer desmamar. Né, que a motivação ela está atravessada, né? A gente quer desmamar porque todo mundo está falando que ele já é grande demais. A gente quer mamar porque o pediatra falou que não precisa mais. A gente quer desmamar porque a gente quer engravidar. Então, são às vezes razões que vêm de outros lugares, às vezes são informações atravessadas, informações que não são apuradas, não são atualizadas às vezes, né? E a vontade genuína dessa família não é desmamar. Então, a primeira coisa é investigar para quê? Para que eu quero desmamar agora? Né? Porque sim, a gente amplia vínculo quando desmama, mas a gente também não precisa interromper precocemente uma amamentação que poderia ir para frente, né? Porque tem muitos ganhos em estender essa amamentação também, né? Eu sempre digo, se tá bom para os dois, não tem razão para terminar. Né? Agora, se tem alguém que não está mais confortável, e essa é a hora do desmame, né? A razão mais genuína para o desmame é a gente entender que para alguém aquilo ali já não está legal. Para alguém aquilo ali já não está funcionando bem. Então, ver as motivações. Segundo, checar a prontidão. Checar mesmo se eu estou pronta para fazer isso. Se a criança está pronta para acompanhar esse processo. Se eu tenho quem me apoie. Porque às vezes não é que a gente não possa fazer, mas assim, fazer com o mundo todo contra a gente é mais difícil. Então, tem que avaliar como é que isso está, né? E entender se eu tenho disponibilidade e tempo para fazer isso agora. Porque é transitório, é um período, mas é um período que exige, né? Exige tempo, exige disposição, exige muito emocionalmente, então a gente precisa estar disponível para isso. É ideal fazer essa troca por uma mamadeira daqui a pouco? Ou não, é melhor então ir fazendo esse processo gradual para que não haja uma troca em si? Então, no encontro de atualização de amamentação, eu dei o workshop de desmame, né? E aí eu abri o workshop dizendo assim, olha, eu aprendi que quando a gente vai fazer uma fala importante e tal, é importante a gente demonstrar alguma vulnerabilidade logo de cara, né? Pra gente barrar o nervosismo e relaxar e pronto, já contei o meu pior, agora, né, posso falar das coisas boas. E aí eu comecei contando do meu primeiro desmame. Com o meu filho mais velho, ele mamou 1 ano e 8 meses, e o desmame bonitão que eu fiz foi trocar pela chupeta que ele nem usava mais. Ele usou a chupeta até os 8 meses, largou sozinho, e aí quando eu quis desmamar, eu reintroduzi a chupeta. Que ideia bem boa, né?
E, na verdade, quando a gente introduz um bico artificial, seja ele a mamadeira ou seja a chupeta, a gente só está postergando o desmame. Ele vai ter que acontecer de novo. Né? Claro que numa associação muito mais leve, claro que um outro processo, mas a gente está tampando sol com a peneira. Então é melhor que isso não aconteça. É melhor que isso não aconteça, né? Que a gente banque esse processo com mais calma, né? Se prepare para ele, mas banque de uma maneira mais genuína, né? Assim. Essa retirada também dos bicos artificiais, que é uma coisa que as crianças também muitas vezes é difícil, né? Entrega pro Papai Noel, no outro dia tá querendo que o Papai Noel traga de volta a chupeta, Exato. mamadeira e tudo, enfim. Isso. Ele gera o mesmo sentimento do desmame? É exatamente o mesmo princípio, né? Além do desmame, eu tenho também um projeto de retirada da chupeta, que tem um livro e tal. E ele funciona do mesmo jeito, né? A criança busca a chupeta ou o dedo, né? Ou a mamadeira, ou o mamar, porque ela tem necessidades que ela entende que ela supre com esse apoio desse objeto ou da mãe, né, no seio. E se a gente não trabalha em oferecer e construir com essa criança alternativas para suprir essas necessidades, quando eu tiro esse objeto de maneira abrupta, eu estou deixando essa falta, eu estou deixando esse buraco, e a gente não fica com esse buraco. A criança vai preencher com outra coisa. No caso do meu filho, a gente fez o desmame, né, trocou pela chupeta. Depois a gente tirou a chupeta, de novo fez caquinha, porque daí trocamos por uma bicicleta, foi maravilhoso, funcionou, ele não chorou, foi ótimo, né? 3 semanas depois ele começou a roer a unha, né? E segue até hoje. Então, essa falta, ela não fica no vazio. A criança vai colocar outra coisa no lugar. E a gente não sabe o que é, né? No caso do meu filho foi roer a unha, mas podia ser outra coisa. Né? Podia ser chupar-dedo, podia ser morder objeto, podia ser um comer transtornado, que a gente fala, né? Uma criança que muda muito o seu padrão de comer, né? Ou começa a comer muito, muito, muito de uma maneira mais compulsiva, ou começa a comer muito pouquinho, né? Então, isso pode alterar o comportamento em muitas áreas, né? Que a gente não tem como mapear antes de acontecer. Para a gente finalizar, então, qual que é a importância de quem vai passar por esse processo ou está passando, enfim, assim como eu, estamos no processo já há um longo tempo, né? 2 anos e 5 meses de muita amamentação e aos poucos, então, estamos tentando, né, finalizar, não sei quando ainda, não sei se estamos preparados aí, agora ouvindo a Bárbara, não sei se estamos já, né, preparados para isso, mas qual a importância das pessoas entenderem a necessidade desse processo acontecer de forma gentil? Eu acho que é a proteção das crianças, na verdade, né? A proteção das crianças, proteção da confiança delas nesse vínculo. Porque quando eu digo para a criança, eu não vou te dar mamar porque o meu mamar tá dodói e eu tô mentindo, de alguma maneira eu tô maculando ali, né, a confiança que ela tem em mim. Então, sempre que a gente puder agir da maneira mais honesta possível com as crianças e se colocar nesse papel de quem entende assim, olha, eu sei que tá difícil para ti, mas eu tô aqui, a gente vai conseguir juntos, eu tô contigo, eu vou te apoiar nesse processo, os resultados tendem a ser muito melhores, né? A gente está apostando e está colocando lenha aí no desenvolvimento e no crescimento saudável dessa criança, né? Especialmente emocional. Com certeza. Chegamos então ao final do nosso programa. Quero agradecer então a doutora Bárbara por estar aqui com a gente, transmitindo tanto conhecimento importante. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E vocês que estiveram nos acompanhando também, a nossa equipe técnica, na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós temos mais um encontro do Papo Saúde aqui na NGTV, deixando claro o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, ao Regisson Cabeleireiros, que faz a nossa produção, a Helena da Sua Flores, que também faz os arranjos aqui do nosso estúdio, e você que esteve aí em casa acompanhando as nossas informações que a doutora Bárbara trouxe. Esperamos vocês, então, na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui na NGTV, para mais um Papo Saúde.